Bom dia. Amém? Muito bem, vamos praticar o amém, não é? Irmãos, é uma grande alegria a gente estar novamente aqui na casa do Senhor. E hoje a gente muito feliz. Ontem nós tivemos aqui a consagração dos nossos novos diáconos. Então nós nos apresentamos à igreja e impomos as mãos sobre eles. E a nossa igreja agora tem 13 diáconos. Não é uma benção isso ou não? Temos 13, não é? Eu venho de uma igreja, antes de vir para cá, a gente teve lá um grande problema com o G12. E toda vez que eu falo 11 ou 13, a gente, na igreja tinha um negócio com, não pode falar 12 lá, né? Então virou mas era brincadeira, certamente. Não podia falar 12. Então quando eu falei que a gente tem 13 diáconos, se fosse na igreja anterior, eles certamente teriam dito um amém, porque virou uma espécie de uma brincadeira sadia, no caso, né? Muito bem, nós estamos no mês de missões e durante esse mês nós estamos falando um pouco mais a respeito do que Deus faz em outros lugares, além daquilo que Ele está fazendo aqui. Também neste mês nós estamos ocupados e preocupados também com a questão do nosso pastor de jovens. Então nós vamos ter uma assembleia no próximo domingo, vamos resolver outros assuntos que são pertinentes à nossa igreja, mas também vamos trabalhar para tentar trazer então uma solução para essa questão que os irmãos vão então poder saber e votar. O Conselho Geral já sabe que temos uma reunião na quinta, inclusive para tratarmos então dessa questão, e se o Senhor nos permitir e nos der este privilégio, vamos então tentar chegar a um ponto final, ou pelo menos um ponto de recomeço nesse assunto que já tem tomado há algum tempo a nossa preocupação e as nossas orações. Vamos então meditar um instante na palavra do Senhor, e eu quero, a respeito desse assunto, missões, quero ler com vocês o capítulo 1 de Malaquias. Eu quero ler Malaquias capítulo 1 e eu quero ler apenas um versículo, o versículo 11 de Malaquias, tá bom? Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, e eu quero destacar esse versículo 11, juntamente com vocês, onde Malaquias nos diz o seguinte. Ele diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Eu vou ler de novo aqui, tá bom? E você vai me falar o amém de novo. Se você achar que deve dizer o amém, é claro. Você não precisa dizer amém para tudo, né? Tem coisa que a gente não pode falar amém, tem que falar outra coisa, tem que falar misericórdia. Mas se você achar que esse versículo, ele merece um amém, então você vai dizer o amém. Olha o que diz. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome um incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Eu achei bacana os irmãos dizer o amém. Muito bom, eu acho que tem que falar amém. A Edneia acabou de dizer que amém significa assim seja, não é? Se significa que assim seja, tem um elemento que é daqui para frente, não é isso? Assim seja significa que é para ser assim. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, não é algo exatamente referente ao passado, mas é uma afirmação do presente para o futuro. Eu gostaria que fosse assim, ou eu quero que esteja desse jeito, não é isso? No caso desse versículo, eu acho interessante. Eu digo amém, eu também digo amém, não tenha dúvida. A primeira coisa que eu quero é isso mesmo, que o nome de Deus ele seja grande entre as nações e que ele seja louvado em todo lugar. Mas eu fico me perguntando se isso realmente é verdade. Eu posso dizer amém, mas eu não sei se eu diria esse amém no sentido de que isso é verdade. Pelo menos hoje, não é? Ou na época de Malaquias.
Na época de Malaquias, havia o povo de Israel, e o povo de Israel realmente servia ao Senhor, era o povo de Deus, e em Israel, para bem e para mal, Israel tinha lá os seus defeitos, mas pelo menos em Israel se prestava um culto ao verdadeiro Deus. Mas é verdade também, e você lê isso na profecia, de que as outras nações não faziam isso. Aonde? Eu podia até perguntar para Malaquias. Malaquias, querido, venha cá. Quando você fala que o nome de Deus é grande entre as nações, de que nação você está falando? E me fala, qual é essa nação? É a Babilônia? Acho que não, porque a Babilônia não era um povo de Deus. Aliás, muito pelo contrário, né? É o Egito? O Egito tem até uma profecia para o futuro referente ao Egito, né? Existe um futuro apocalíptico e o Egito tem alguma participação nisso no futuro. Mas agora não me parece que o Egito tenha mudado de Deus, tenha tirado lá o seu Deus e entronizado o Deus verdadeiro. Isso não me consta que isso tenha acontecido. São os assírios? É a própria Síria? Qual é essa nação? Se você fizer essa pergunta, você vai ter que ser bastante sincero com relação ao fato de que realmente essas nações, elas não servem ao Senhor. De fato, a nação de Israel, e na época de Malaquias, eu posso até dizer que fazia com uma boa qualidade, mas as outras nações certamente não tinham um culto ao verdadeiro Deus nas outras nações. Digamos que poderia até ter algum povo, talvez dentro das nações, na Babilônia, ou no Egito, ou na Síria, ou em outros lugares, de repente poderia ter até um grupo, uma pessoa, uma família, não questiono. É provável que houvesse de alguma maneira, mas dizer que as nações, ou que o nome de Deus era grande nessas nações, eu acredito que parece um exagero de Malaquias. Sobre o que Malaquias está falando, afinal? O que ele quer dizer quando ele diz que o nome de Deus é grande entre as nações e que em todo lugar se oferece a Deus um incenso e uma oblação pura, porque o nome de Deus é grande entre as nações? Bem, primeiramente eu preciso reconhecer que esse aqui é um texto muito bonito de Malaquias. Eu li Malaquias capítulo 1 e eu vi muita semelhança entre Malaquias capítulo 1 e o Salmo 50, por exemplo. Depois em casa, com toda a calma do mundo, e quando você se colocar diante de Deus, leia o capítulo 1 de Malaquias e leia o Salmo 50. Você vai ver que eles são muito semelhantes. Eu até acho que Malaquias, ele gostava do Salmo 50. E talvez Malaquias, quando escreveu o seu livro, ele foi influenciado pelo Salmo 50. Inclusive, essas expressões estão, do nascer do sol até o poente, ela se encontra, inclusive, lá no Salmo 50. Mas beleza à parte, essa questão de Malaquias dizer que em todo lugar se oferece um incenso a Deus, ou de que o nome de Deus é grande entre as nações, Malaquias diz que isso acontece do nascer até o poente. O que será que ele quer dizer com isso? Será que ele está falando do tempo que nasce até o tempo que o sol se põe? Não, ele está falando da região, do nascer, porque o sol nasce no leste, até o poente, porque o sol morre no oeste. Então quer dizer que do leste até o oeste, Deus é grande, para dizer que ele é grande em todo lugar. Não é isso? Ele usa também a expressão todo lugar, e usa a expressão entre os gentios e a expressão entre as nações. Ele está falando não exatamente de Israel, mas do mundo. Por que Malaquias diz isso? E eu quero hoje pensar com vocês sobre duas soluções possíveis para esse texto. A primeira é bíblica e é correta, e a segunda que provavelmente é o que Malaquias quer mesmo dizer, relacionado aqui com o contexto. Vamos à primeira. A primeira solução para entender isso é de que esse texto ele não é um texto referente ao presente. Ele é um texto referente ao futuro. Então Malaquias não está falando de hoje. Hoje as nações não servem a Deus. Hoje Deus não é grande entre as nações, mas ele o será um dia. Pode ser que Malaquias esteja dizendo isso. Profeticamente, vai haver um dia onde todas as nações servirão a Deus e haverá um culto universal a Deus. Existe um versículo no Novo Testamento, onde nós aprendemos que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo e todo joelho confessará que Jesus é o Senhor. Isso há de acontecer no mundo inteiro. Todo joelho e toda língua.
Mas eu devo reconhecer que isso é uma profecia referente ao futuro, isso não acontece ainda hoje. Então, a primeira maneira de entender esse texto é reportá-lo para o futuro. Profeticamente, Malaquias estaria dizendo que todas as nações servem a Deus no futuro. Como a gente canta hoje, ouve-se o júbilo de todos os povos, a gente não canta esse hino? Um novo rei chegou, impérios reconhecem que sua destra vencerá. Quando nós cantamos, então, que entre todos os povos, né, houve-se o júbilo de todos os povos, nós estamos dizendo profeticamente que isso um dia há de acontecer. É uma profecia que fazemos aqui. E, aliás, é isso mesmo. Parte do que a igreja faz, ela faz declarando aquilo que ela sabe, aquilo que ela conhece pela palavra de Deus, aquilo que Deus já tem feito na vida da igreja. E parte da igreja é profecia. Muitas coisas nós não sabemos, mas nós profetizamos, porque nós não temos o controle de todas as coisas, só Deus tem esse controle e nós não sabemos todas as coisas. Então, como disse Paulo em Coríntios, capítulo 13, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aqui na nossa igreja a gente faz as duas coisas em todos os cultos. Em parte nós dizemos aquilo que sabemos. E em parte nós profetizamos porque o Espírito habita em nós e podemos falar aquilo que o Espírito coloca, a visão espiritual da realidade, embora nem todos vejam esta realidade, mas nós podemos profetizá-la em nome de Jesus. Talvez seja isso que Malaquias esteja fazendo, profetizando. Essa é a primeira alternativa e é uma boa maneira de entender esse texto. Mas não é a única e talvez nem seja a melhor, embora de fato isto seja verdade e é bíblico. Há uma outra maneira de entender esse texto, e muito provavelmente é isso que Malaquias quer dizer, porque tem a ver com o contexto. O contexto do capítulo 1, e para a gente entender um texto bíblico, a gente tem que entender primeiro o contexto. Qual é o significado do texto? Quando a gente estuda teologia, a gente faz uma pergunta numa matéria chamada hermenêutica. E a primeira pergunta da primeira aula de hermenêutica é a seguinte: o que o autor desse texto está querendo dizer? O que ele está dizendo? E a resposta a essa pergunta, ela vai depender de muitas coisas. Mas uma coisa, a primeira coisa é a seguinte: ele está dizendo aquilo que o contexto está dizendo. O contexto interpreta o texto. Então, o que o capítulo 1 de Malaquias está dizendo? O capítulo 1 de Malaquias está dizendo que Israel não reconhece Deus. Que Deus ama Israel, Deus cuida de Israel, Deus faz coisas boas para Israel, mas Israel não reconhece. Não é grato por isso. Mais ou menos como crianças pequenas, não é? Elas não reconhecem o que os pais fazem. Mais ou menos como adolescente, por exemplo, alguns, não é? Tem os adolescentes, não são todos, e nenhum deles está aqui, certamente, mas tem uns adolescentes bem rebeldes por aí. Lá fora, é claro, não é? Que os pais fazem tudo por eles e eles não reconhecem. Os pais, né, dá dinheiro e leva não sei o quê, leva para cá, leva para lá. E o pai faz tudo que pode, mas o menino é rebelde. Faz tudo que o pai não gosta. Tudo que a mãe não... Já viu isso ou não? Não tem gratidão, não é? Às vezes uns até, poxa, eu acho que eu devia ser até mais grato, né? Minha mãe é tão boa para mim, e às vezes eu não sou tão bom para ela. Irmãos, esse é exatamente o caso de Israel. Deus é bom para Israel, e Israel não reconhece isto. E agora vem o argumento de Malaquias. É por isso que ele fala nesse primeiro capítulo, até o boi sabe quem é que faz bem para ele. O boi não sabe quem faz bem para ele? De quem que o cachorro fica perto? Não é daquele que dá comida? Todo mundo sabe disso, não é? Na família pode ter 10 membros. O que dá mais comida para o cachorro é o que o cachorro vai ficar mais perto. Até o cachorro sabe quem é que dá comida para ele, e Israel não sabe. Aqui o texto de Malaquias não usa o cachorro, ele usa o boi como exemplo, né? Até o boi sabe quem é que o alimenta, mas Israel não sabe quem é que faz bem a ele. Israel não tem este conhecimento. Mas, e agora o argumento de Malaquias, Israel não sabe quem é que lhe faz bem, mas em todo mundo o meu nome é grande. Quer dizer, o meu nome é grande em todo lugar, só não é grande em Israel. Essa é a ideia do texto de Malaquias. O que torna o texto até mais difícil de entender, não é? Como é que o nome de Deus é grande em todo lugar e só não é grande em Israel, que deveria ser grande, porque Deus está cuidando de Israel, e é exatamente Israel que não está reconhecendo isso. Mas o mundo inteiro reconhece. Eu podia dizer, Malaquias, querido, eu acho que não. Tudo bem que Israel não reconheça, concordo, Israel realmente é muito ruim, vamos concordar que Israel não reconhece, mas dizer que o mundo reconhece isso, eu acho que é um certo exagero, não é?
Israel, que deveria reconhecer, não reconhece. O mundo reconhece? Eu acho que não. Por que Malaquias diz isso? Qual é a essência do argumento de Malaquias? O que Malaquias quer dizer é o seguinte, usando aqui então este contexto e pegando aqui o contexto, Malaquias está dizendo que toda adoração que existe no mundo, porque o mundo inteiro tem a sua maneira de adorar os seus próprios deuses, toda adoração que existe no mundo, de alguma forma, é uma adoração voltada para Deus. De que o mundo inteiro, de alguma forma, faz isso. O mundo inteiro tem sua religião. E toda religião, absolutamente toda, é uma busca de Deus. Talvez pelo caminho errado. De fato, o mundo ainda não entendeu. E é por isso que precisamos de missões, para que a gente vá ao mundo e proclame ao mundo quem é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Vocês estão certos, é isso mesmo. Existe uma realidade sobrenatural, existe um Deus lá no céu, está certo, vocês têm mesmo que procurá-lo, só que a gente está aqui para dizer qual é o caminho. Se vocês forem pelo caminho certo, vocês vão chegar ao Deus verdadeiro. Mas de qualquer maneira, Malaquias diz, de qualquer modo, o mundo inteiro tem esse desejo por Deus. Só Israel é que não reconhece. Parece que Israel não quer Deus. O mundo inteiro quer, o mundo inteiro busca, e busca como? Do seu próprio jeito, seus próprios ídolos. Malaquias não está aqui confirmando que isso é bom, não está dizendo que Deus está satisfeito com isso. Claro que Deus não está satisfeito com isso, mas ele reconhece que, de certa forma, toda religião é de fato um anseio da alma humana por Deus. Por quê? Porque todo mundo deseja Deus, todas as pessoas desejam Deus. O que levou você a sair da sua casa e vir aqui na igreja? Porque o seu coração deseja Deus. Eu quero Deus. Era bom, como foi falado aqui hoje, né? Rever os irmãos, a música é bonita, mas no fundo eu vou na igreja porque eu quero ter um encontro com Deus. Eu preciso de Deus. Não é só você que pensa assim, não. Todo mundo pensa assim. O mundo inteiro tem essa visão. O mundo inteiro tem consciência, de alguma forma, de que há um vazio no coração que só pode ser preenchido por Deus. E sabe o que o mundo faz? O mundo vai buscar do seu próprio jeito. Eles vão lá naquela religião, vão no espiritismo, vão no catolicismo, vão na macumba, eles vão nas igrejas evangélicas, vão procurar de alguma forma. Há uma procura por Deus. As pessoas têm um anseio, têm uma sede, a sede da alma. Uma espécie de vazio que existe no coração das pessoas e que só Deus pode preencher, e é exatamente esse argumento tem a ver com o contexto. O que Malaquias então está dizendo seria o seguinte: o meu povo não reconhece que precisa de mim, até o mundo, de maneira errada, me busca. E meu povo que deveria me buscar, que tem o caminho certo, que sabe qual é o caminho certo, não faz isso. O mundo inteiro, de alguma maneira, faz, e o meu próprio povo, que sabe como fazer certo, que tem realmente o caminho correto, não faz. Então, o que Malaquias está dizendo é que, no fundo, todos querem Deus. E, de alguma forma, os cultos, de alguma forma, aquilo que as pessoas fazem, na busca do sobrenatural, para preencher o vazio do seu coração, de alguma forma é uma busca de Deus. E não apenas as religiões, outras coisas que as pessoas fazem para encher o seu próprio vazio. Alguns vão comprar, vão lá no shopping e estouram o cartão, é uma busca de Deus. Alguns vão para a academia, e vão lá malhar para ficar bonito, para tentar evitar a morte, não é? A academia eu sempre acho bacana. Eu entrei acho que umas 3 vezes na vida numa academia, não é? E nem foi para treinar. Mas as pessoas vão lá porque é bom, né? Aquilo tem cheiro de vida, não é verdade? O cheiro que exala. Você vê aquele povo malhado, bonito, aquele povo jovem, não é? Aquelas peles bonitas, você fala, meu Deus, eu estou longe da morte aqui, não é? Eu estou virado numa cangalha, que diz meu pai. Mas quando chega lá, parece que eu estou longe da morte. Lá parece que eu vou demorar para morrer, porque aquele povo vai demorar para morrer. Não é assim? Na verdade, é uma busca de Deus. Tudo que eu faço para buscar algo que dê sentido à minha vida é uma busca de Deus. Todos nós buscamos Deus, todos nós o queremos. Alguns conhecem o caminho, outros ainda não sabem o caminho, e são a esses que a obra missionária é dirigida, para que conheçam Jesus, para que saibam que Jesus transforma, como é o título do nosso mês.
Ele transforma. O mundo não sabe disso. E nós precisamos dizer isso ao mundo. Mas vamos dar a mão à palmatória. De alguma forma o mundo quer Deus. O mundo busca Deus. Assim como você busca. Assim como você o deseja. E é por isso que Malaquias diz que Deus é grande entre as nações. As nações ainda não sabem disso. Mas Deus é grande lá. Porque de fato todos à sua maneira o estão buscando. O nosso dever é dizer então a eles como buscar. Onde buscar? Por que meios buscar? Que estratégia utilizar? Qual é o caminho correto, verdadeiro, autorizado pelo próprio Deus para chegar a Ele? Qual é o mediador? E qual é o nome desse mediador? Esse é o nosso trabalho. Mas que o mundo está buscando a Deus, não tenha dúvida. Jesus disse que o mundo é um campo branco para a ceifa. Por que um campo branco? Porque está pronto para ser colhido. Eles querem, eles desejam. Eu fico impressionado como as pessoas são sensíveis. Nós tínhamos na igreja de onde eu vim, nós tínhamos um projeto chamado ID. E nós íamos de porta em porta. E sabe o que a gente fazia na porta? Eu trabalhei no projeto ID durante 14 anos. Até que veio a pandemia. E nós trabalhamos então nesse projeto seguidamente. E depois de 14 anos nós fomos desenvolvendo uma estratégia. Sabe qual foi a estratégia que nós encontramos? Não foi falar do evangelho, nada. A estratégia foi orar. E sabe uma coisa que depois de 14 anos eu percebi que é muito legal e que funciona muito? Orar com a pessoa. Eu vim aqui para orar pela tua família. Posso fazer isso? Todo mundo quer. 99% aceita a oração. E quando você termina a oração, pede por ele. Deus abençoe essa família, abençoa a sua despensa, abençoa os filhos, livra do mal. E a pessoa gosta, porque todo mundo quer que, quer que Deus proteja a família. E quando você diz amém, sabe o que aconteceu? O coração está sensível. Coração sensível. Sabe por que ficou sensível? Porque a pessoa tem consciência de que precisa de Deus. Eu preciso disso. A oração é o gancho para que a própria pessoa tenha consciência disso. É nesse sentido que Deus é grande entre as nações. Porque toda busca do sobrenatural é, de alguma forma, uma busca de Deus. É uma busca de Deus. Nós desejamos Deus. E Deus providenciou mesmo, graças a Ele por isso, Ele providenciou uma forma de chegarmos a Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus transforma, como diz a nossa campanha, e Ele tem transformado. Transformou nossas vidas e também há de transformar muitas outras para a glória dEle.